Bom, o tema da mensagem dessa noite é esse: enquanto é noite. E vamos ler a Bíblia, o texto que se encontra lá no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Então abra a sua Bíblia, acompanhe comigo aqui, ou acesse a sua Bíblia. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos na Tua casa para ouvir a Tua voz, Deus. Nós já ouvimos através das canções, e a oração que nós fazemos é que o Teu Espírito toque as nossas vidas, os nossos corações, através da mensagem, Deus. Nós acreditamos que a Tua palavra ela não volta vazia, e nós acreditamos que a Tua palavra ela encontra morada em cada um dos corações, Pai. E a oração que nós fazemos é que o Senhor nos transforme. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Bom, eu queria iniciar desejando um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo. Eu não sei até quando a gente pode falar isso, né? Tem alguma definição social que a gente pode falar assim, até tal dia a gente pode desejar feliz ano novo. Como algumas pessoas dizem, até carnaval é ano velho, depois é ano novo. Se fosse assim, até fevereiro eu poderia dizer ano novo aqui para vocês. Mas a ideia do Feliz Ano Novo aqui é porque nós temos uma noção ou algumas elaborações nas nossas mentes, nos nossos corações, que a ideia do início de um novo ciclo vai ser uma oportunidade, ou é uma oportunidade de começarmos algo novo em nossas vidas. Achamos que aquilo de ruim que ficou, ele vai agora passar. E o novo ano, o novo ciclo, vai trazer coisas boas. Só que eu não sei se vocês assistiram às reportagens, às notícias, mas parece que está se tornando frequente que no final de cada ano, notícias ruins, catástrofes acontecem. Em dezembro agora, eu trabalho no setor de engenharia rodoviária. Então, notícias como maior acidente em Minas Gerais que aconteceu, ou uma ponte que caiu, e pessoas começaram a viver cada vez mais em sofrimento. Sonhos que foram destruídos, vidas que se foram, e a gente começa a sentir também o impacto da dor do outro em nossas vidas. Se não for apenas isso, mas também as nossas próprias lutas diárias, nós achamos que a cada novo ciclo que se vai iniciar, algo diferente acontecerá em nossas vidas. Só que a vida não é assim. A passagem de um ano para o outro não vai, muitas vezes, mudar aquilo que aconteceu no ano anterior. E o fato é que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, as lutas que carregamos no ano que se passou, ou no ciclo que se passou, nós continuamos a carregar no novo ciclo. E isso tem um místico espanhol, um frade espanhol lá do século XIII, São João da Cruz. Ele disse que essas situações assim são chamadas como a noite escura da alma, onde as nossas atribulações, as nossas dificuldades, as nossas tensões, elas se transformam em uma noite, e a nossa alma não consegue enxergar além dessa noite. A nossa alma não consegue enxergar a luz no fim do caminho. E o que aparenta para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas, muitas vezes é que essa noite
ela não terá fim. Eu não sei o que você está passando. Nós sabemos algumas situações de alguns irmãos e irmãs da nossa igreja, passando por, como o pastor Antenor falou há pouco, como fazemos culto após culto, lembrando de irmãos e irmãs que estão passando por tratamentos de saúde, se submetendo à cirurgia, e muitos deles estão passando ainda essa noite. Ainda estão vivendo a noite da alma. E eu não quero aqui fazer uma defesa de Deus, aquilo que os teólogos chamam de teodiceia. Eu vou defender Deus, porque aquela pessoa precisa entender que Deus, Ele é todo-poderoso, todo-amoroso, mas que o mal existe. Isso aí é chamado de problema do mal. Eu não quero falar sobre isso, porque muitas vezes respostas filosóficas ou respostas prontas não trazem para as nossas almas conforto e acolhimento. E aqui, a história que acabamos de ler, de Elias, é exatamente uma parte da vida do profeta, que ele chegou exatamente na noite da sua alma. Por isso que o tema da mensagem é: enquanto é noite. Enquanto é noite. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é: para onde você vai enquanto é noite? Para onde iremos enquanto é noite? A vida do profeta Elias, que acabamos de ler um trecho da sua história, é uma vida repleta de grandes momentos. Elias foi aquele que profetizou lá no Reino do Norte, quando o reino de Israel era dividido em duas nações, o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Elias, ele profetizou para o Reino do Norte, na época do rei Acabe. Acabe ficou conhecido como o rei que fez as maiores maldades que nenhum dos seus antecessores fizeram. E além do mais, Acabe se casou com uma mulher que talvez você conheça ou já ouviu falar, chamada Jezabel. Essa esposa de Acabe, ela adorava deuses que não eram deuses, que não era o Deus verdadeiro, o Criador, o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabe, juntamente com sua mulher, eles começaram a adorar outros deuses, Baal e Asherá. E por conta disso, Elias foi enviado por Deus para dizer uma palavra profética. Ele chegou para Acabe e falou o seguinte: por conta dos seus maus caminhos, porque você está fazendo o que essa nação nunca tinha visto antes, não choverá por 3 anos. O Senhor cessará toda a chuva. E de fato isso ocorreu. Elias, esse profeta, além de fazer isso, ele foi até uma casa de uma viúva, a conhecida viúva de Sarepta. Ele fez, através de Deus, na vida dele, ele operou um milagre. A multiplicação, não de pães e peixes, mas a multiplicação de azeite e de farinha. Elias também, através do poder de Deus, ressuscitou o filho daquela viúva. E Elias também, pelo poder de Deus, orou, e o fogo do Senhor desceu, consumiu lá a oferta do altar, quando ele desafiou os profetas de Baal. O fogo desceu, consumiu o altar que ele fez para Deus. E depois todos os 450 profetas de Baal foram mortos a fio da espada. Esse Elias, que é o grande profeta, aquele que apareceu para Jesus Cristo no monte, juntamente com Moisés, passa agora pelo seu momento de noite da alma. E aí então ele vai. Só que para onde é que ele vai? É a primeira resposta que encontramos na história de Elias. Enquanto é noite, para onde nós devemos ir? Nós temos 2 escolhas. Ou nós vamos para Deus, ou corremos para Deus, ou corremos de Deus, nos afastamos dele. Por isso que a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é: corra para Deus.
Isso a gente vai ver lá no capítulo 19 ainda, no versículo 8. Vai dizer o seguinte: então ele se levantou, comeu e bebeu. Porque Elias, ele recebeu uma notícia que Jezabel iria mandar matá-lo. E ele com medo foi, chegou no momento lá que nós lemos, ele queria que a vida dele se acabasse. E ele decidiu então sair daquela cidade. E ele foi, se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida que um anjo tinha dado. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse monte Horebe é o mesmo monte Sinai, que Deus apareceu para Moisés, se revelou para Moisés e para a congregação que estava ali perto do Sinai. E Deus operou maravilhas e entregou a Moisés a lei. E Elias, lembrando das histórias passadas, Elias, ele correu para Deus, ele correu para o monte de Deus. A gente sabe que com Jesus aprendemos que Deus, ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que não existe mais agora locais específicos que Deus está ali, naquele único local, como eles pensavam antigamente, no templo de Israel. Nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque, como diz o salmista, o Senhor, ele nos cerca por todos os lados, atrás, à frente, de um lado do outro. Ele sabe quando nos levantamos, quando nos deitamos. Ele conhece a palavra ainda que não chegou à nossa boca, ele já conhece o que vamos falar. A questão não é a proximidade de Deus conosco, a questão é a nossa proximidade com Ele. Porque Ele sempre está ao nosso lado, mas nem sempre nós temos essa certeza em nosso coração. E nós que nos afastamos existencialmente dEle. Quando Elias se viu diante da pior dor em seu coração, da dor da sua alma, Elias, ele correu para Deus. Quando não temos respostas para dar aos nossos problemas, isso acontece muitas e muitas vezes nas nossas vidas, nós precisamos correr para Deus e ouvi-lo nesse local de encontro. É por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 18, no verso 6, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Na minha aflição ou na minha angústia eu clamei ao Senhor. Na noite, enquanto é noite, devemos correr para Deus. É certo que isso é uma verdade para qualquer situação em nossas vidas, mas especificamente falando de momentos difíceis que passamos, em situações que não conseguimos explicar o porquê e nem para quê, não há nada melhor do que correr para Deus e encontrá-lo no local que é o nosso coração, a nossa alma. E o salmista vai dizer também lá no Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, enquanto é noite, corra para Deus. Mas além disso, a segunda verdade que o texto nos traz é, olhe para os anjos ao seu redor. E aqui eu não quero falar nada de muito espiritualizado, de seres celestiais. Aqui no texto vai dizer realmente que Elias foi servido por anjos. Mas a palavra anjo, no Antigo Testamento, a tradução dela pode ser também por mensageiro. Mensageiro enviado por Deus. Não necessariamente um ser celestial. E nós temos vários e vários mensageiros de Deus ao nosso lado. Pessoas que nos ajudam
na nossa aflição, pessoas que estão conosco na noite de nossa alma. O texto, no capítulo 19 ainda, vai dizer o seguinte: quando Elias ele sabe que vai ser morto, que foi prometido a morte dele por Jezabel, ele deseja sua morte, mas ele se deita debaixo da árvore. O versículo 5 diz o seguinte: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Pão assado, pão e um jarro de água. Anteriormente à história de Elias no Monte Monte Carmelo, Elias tinha ido para uma cidade de Sarepta. Lá sem água, sem chuva. Elias ele foi visitar essa cidade, mas Deus falou o seguinte: quando você chegar lá, você vai encontrar uma viúva e ela vai te sustentar. Quando ele chega lá na cidade, no versículo 10 do capítulo 17, vai dizer o seguinte: Deus manda que Elias vá. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Não sei se os irmãos perceberam, mas quando o anjo acorda Elias, o anjo diz: Elias, aí tem pão e uma jarra de água. Quando Elias pede à mulher, Elias pede uma jarra de água e um pão. 2 anjos, um celestial e uma mulher, uma viúva, com um pouco que ela tinha, serviu Elias. Por isso que nós estamos rodeados de pessoas que são bênçãos em nossas vidas, anjos de Deus. E o que precisamos é abrir os nossos olhos e perceber isso. O quão valoroso é o papel da comunidade. O quão valoroso é o papel de pessoas que nos ajudam na nossa dificuldade. Quando é noite, devemos abrir os nossos olhos e enxergar os anjos que Deus envia para as nossas vidas, para nos ajudar. É um abraço de um amigo, é um ombro de uma amiga, é uma conversa, é uma ajuda de alguma forma, de pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor para nos ajudar. E Elias aqui pede àquela mulher pão e água. Aquela mulher vai dizer depois que não tinha água, que não tinha pão para dar para o profeta, porque ele só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela iria fazer um pão, dividir com seu filho e esperar a morte, porque ela não tinha mais esperança. Só que Deus, através da vida de Elias, multiplica a farinha, multiplica o azeite, e até que a chuva voltasse para aquela cidade, não faltou azeite e não faltou farinha para aquela viúva. O texto deixa claro que, às vezes, você, eu, nós somos ajudados por anjos, mas muitas outras vezes nós somos os anjos nas vidas daqueles e daquelas que estão precisando, que estão à nossa volta. O nosso papel é discernir o momento e entender: eu preciso de um anjo ou eu posso ser o anjo na vida de alguém? A terceira verdade que o texto vai nos trazer é a ideia de valorizar o ordinário. Valorizar o ordinário. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade do espetáculo. Então tudo precisa ser muito glamuroso, tudo precisa ser muito extraordinário. Mas na Bíblia, Deus trabalha várias e várias vezes com o ordinário da vida. O texto vai dizer o seguinte: quando Elias vai para o monte de Deus,
Monte Horebe, Monte Sinai, ele se esconde em uma caverna. E Deus pergunta: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E Elias vai dizer o porquê que ele estava naquela situação. Só que Deus fala o seguinte para Elias, no versículo 11: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Então Elias ouve novamente a voz de Deus. Vento fortíssimo, terremoto, fogo. Coisas extraordinárias. Mas dessa vez, a voz do Senhor não foi ouvida nesses eventos. Talvez Elias ali, ele se relembrou das histórias que ouviu, quando Deus falou com Moisés no mesmo monte, no Monte Sinai, com o monte fumegando, com o monte pegando fogo, com o monte tendo ventanias, terremotos. Talvez Elias pensou: é agora, o extraordinário de Deus está acontecendo e eu vou ouvir a voz dele. Mas não foi isso que aconteceu. Elias, ele ouviu a voz de Deus numa brisa suave que passou. E muitas vezes o que precisamos é perceber a ação do Senhor no comum, no ordinário, no dia a dia das nossas vidas. Porque Deus, a todo momento, Ele fala aos nossos corações. Mas os nossos corações muitas vezes estão surdos para ouvi-lo, querendo apenas que Ele se apresente de uma forma miraculosa, que algo fora da nossa mente, do que nós esperamos, aconteça. E pode acontecer isso, Deus ele pode falar dessa forma. Mas Deus, muitas e muitas vezes, transforma o ordinário no extraordinário. Só que existe também outra tradução para essa frase: murmúrio de uma brisa suave. Se formos fazer uma tradução livre, seria o som de um pequeno silêncio, ou o pequeno som do silêncio. Já parou para pensar que muitas vezes Deus nos responde por meio do silêncio? E o nosso coração, ele é acalentado, acalmado no silêncio. Talvez essa seja a ideia de que Paulo em Romanos vai trazer, que muitas vezes nós não sabemos nem orar, nem pedir a Deus, nem colocar em palavras o que o nosso coração está querendo dizer. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes é no silêncio que Deus fala conosco. E conta-se uma história que certa vez perguntado à Madre Teresa: o que a senhora diz para Deus em suas orações? Ela respondeu: nada, eu só escuto. E o que Deus diz para a senhora em suas orações? Nada, Ele só escuta. Muitas vezes, a resposta de Deus, ela está no coração contrito, derramado, entregue a Ele, sem ao menos dizermos uma só palavra, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A quarta verdade que o texto vai nos trazer é: dê espaço para a sua humanidade. Dê espaço para a sua humanidade. Muitas vezes nós queremos chegar a Deus em oração, em contrição, querendo ter as melhores palavras para falar com Ele, ou tendo medo de algum sentimento que estamos tendo naquele momento. Achamos que não podemos derramar de fato a nossa vida aos pés dele. Achamos que não
Não é factível para um crente dizer o que de fato o coração está querendo dizer. Só que quando Deus fala com Elias, Deus ele faz uma pergunta para ele. O versículo 9 vai dizer o seguinte: ali entrou numa caverna, Elias ele entra na caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? No versículo 13, depois que tudo aquilo acontece, o vento, o fogo, o terremoto, quando Elias ele ouviu tudo isso, no versículo 13, ele cobre o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio novamente a voz de Deus e pergunta: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E talvez essa seja uma pergunta muitas vezes incômoda para as nossas vidas. O que é que você está fazendo aqui? Diante da oração, diante do nosso momento com Deus, da nossa contrição, quando Deus nos pergunta: o que é que você está fazendo aqui? O que é que seu coração ele quer dizer? O que é que de fato está acontecendo com a sua vida? E muitas vezes nós queremos ludibriar Deus, achar que Ele não sabe o que de fato o nosso coração está passando. Mas a resposta de Elias, ela é clara. Elias, ele não esconde a sua angústia. Ele já tinha falado anteriormente para Deus que queria morrer. Agora ele fala para Deus o que de fato está acontecendo com ele. Elias fala nos versículos 10 e 14, é a mesma resposta. As duas vezes que Deus pergunta para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. A história não é bem essa aqui como Elias está achando. A gente vai chegar lá. Mas Elias, ele diz a Deus exatamente aquilo que ele está sentindo e passando naquele momento. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos dá espaço para sermos humanos. E precisamos, meus irmãos e irmãs, aprender muito com os salmistas da Bíblia. No livro de Salmos, nós temos muitos salmos de súplicas, salmos de lamentações, onde os salmistas eles derramam ao Senhor o que de fato está acontecendo com a vida deles. No Salmo 13, o salmista vai dizer, Davi diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O salmista não tem medo de dizer para Deus, inclusive de dizer para Deus que está achando que Deus se esqueceu dele. Ele simplesmente coloca diante de Deus tudo aquilo que ele está passando, porque afinal o salmista, eu, você, somos todos humanos, e Deus, ele nos dá o espaço para sermos quem somos. E é nesse encontro de contrição, de quebrantamento, que Deus nos transforma e nos responde. Muitas vezes em silêncio, mas muitas vezes com palavras. Muitas vezes com anjos, com abraços, com palavras, com canções, com mensagens. Mas Deus, Ele não se importa com a nossa humanidade, por assim dizer, de achar que nós devemos esconder dele qualquer sentimento. Então, na nossa noite, não deixemos de expressar para Deus o que de fato estamos sentindo, o que de fato estamos passando. Por isso, quero te dizer, expresse a sua dor para Deus. Expresse a sua dor para Deus. Não tenha medo de dizer para Ele as inquietações do seu coração. Não tenha medo de dizer para Deus o que é que você está passando.
Não tenha medo de dizer para Deus quais são as suas dúvidas. Não tenha medo de dizer para Ele. Ele, como um Pai amoroso, que é cheio de graça, cheio de verdade, está disposto para nos ouvir e para nos acalmar e para nos confortar. Expresse a sua dor para Deus, porque Ele nos dá, e graças a Deus por isso, espaço para sermos humanos. E por fim, mas não menos importante, não se isole. Não se isole. Às vezes nós queremos enfrentar as nossas batalhas sozinhos. Ou achamos que estamos sozinhos enfrentando essas batalhas. Elias, quando ele vai falar, responder para Deus, quando Deus pergunta para ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias, ele vai dizer: quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E ele diz 2 vezes: sou o único que sobrou. Sou o único que sobrou. Elias achava que estava só, mas ele esqueceu da conversa que ele teve anterior com alguém que trabalhava na casa do rei Obadias, que tinha livrado 100 profetas de Deus. Fora Elias, tinha mais 100. Mas Deus responde para Elias: no entanto, Elias, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias não estava só. Elias não estava sendo perseguido sozinho. Elias não estava sofrendo só. Outros profetas estavam sendo perseguidos. Mas outros profetas estavam lá também para uma consolação mútua. Assim como Elias, eu e você não estamos sozinhos. Nós temos Deus ao nosso lado em todos os momentos, mas nós também temos irmãos e irmãs de caminhada que estão ou passando por situações tão difíceis quanto, ou na condição de anjo para nos ajudar a passar pelas nossas lutas. Então você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós temos pessoas abençoadas por Deus à nossa volta. E nós temos o nosso Deus caminhando conosco. Eu quero encerrar voltando lá para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 1. Quando Moisés vai escrever como foi a criação do mundo, Moisés diz o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Parece um texto assim, de tanto ouvirmos isso, às vezes não damos atenção para os detalhes do texto. Mas tem uma interpretação de um teólogo que me chamou muita atenção. Porque quando Deus, Ele coloca nome nas coisas, Ele coloca também limites nas coisas. Quando Deus, Ele chama as trevas de noite, e as trevas, para o povo da mentalidade bíblica do Antigo Testamento, era sinal de ausência de Deus, sinal de que tudo estava perdido, que não tinha nenhuma direção. Quando Deus cria e diz o seguinte: ó, as trevas que vocês têm medo, eu estou chamando ela de noite, e como noite ela vai passar. Quando Deus, Ele coloca nome às trevas e chama ela de noite, Ele diz para a minha vida, para a sua vida, que apesar de ser noite, um novo dia vai raiar. Então, meu irmão, minha irmã, confie que um novo dia vai raiar. E se não for aqui, porque nós sabemos que durante toda a nossa vida nós teremos aflições, mas também sabemos que o Senhor Jesus estará conosco
mas temos uma promessa maior, que viveremos com Ele, por conta do sacrifício da cruz, eternamente, no novo céu, na nova terra, no local, no lugar, que não existirá mais choro, não existirá mais dor, mas também não existirá mais noite, porque o próprio Deus é a luz, e por Ele ser a luz, as nossas noites nunca mais terão vez em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque Tu és fiel, Deus. Nós te louvamos porque, através do Teu Filho Jesus, nós entendemos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Muitas vezes não temos as respostas para as nossas perguntas, para as nossas inquietações, os nossos anseios. Muitas vezes nos encontramos tão pequenos, Pai. Achamos que não temos saída. Achamos que, muitas vezes, Deus, até que o Senhor nos esqueceu, Deus. Assim como o salmista diz. Mas nos faz lembrar todos os dias, Pai, que Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Deus. E pela sua morte e ressurreição nós temos vida em Ti, Pai. E que pela força do Teu Espírito Santo nós podemos caminhar durante a noite, na certeza de que um novo dia vai raiar, na certeza de que o Senhor estará conosco até o fim, e que no fim não teremos mais noites, Deus. Não teremos mais dor, não teremos mais medo, Pai. Mas até lá, conforta os nossos corações, Deus. Nos dá paz, graça, Pai. Nos ajuda, Pai. Perdoa as nossas limitações, nossas falhas, a nossa incredulidade, Deus. Que Teu Espírito Santo transforme nossas vidas cada dia mais, para que possamos seguir caminhando no caminho de Jesus Cristo e sermos cada dia mais parecidos com Ele, Deus. Nos ajuda, nos consola e nos faz também, Pai, anjos do Senhor, mensageiros Teus, para ajudar os irmãos e irmãs que estão à nossa volta, Pai, precisando de um abraço, precisando de um consolo, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos dá essa força para sermos instrumentos da Tua mão e da Tua justiça. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.